Então vamos lá, pessoal. Meu celular me avisando aqui que está gravando a reunião. Bom, seguinte, pessoal. Nós vamos começar na aula de hoje. Eu acho que eu consigo falar nessa aula tudo que tem para falar, ou majoritariamente tudo que tem para falar sobre proteção de reatores shunt, tá? Os reatores shunt, eles podem ser utilizados, instalados nas barras das subestações ou instalados nas linhas, né? Quando ele é instalado na barra, ele dá suporte de reativos para um conjunto de linhas e você usa algumas proteções específicas nesse caso. Quando ele é instalado na linha, ele dá o suporte reativo para aquela linha especificamente, então o projeto adequado para dar o suporte de reativo que se espera para aquela linha, e pelo fato de ser instalado na linha, ele tem outros fenômenos que devem ser analisados quando se faz a proteção. Tá? Então, em termos de normatização, além do módulo 2 do NS, deixa eu colocar aqui as duas normas que se usam tipicamente. Deixa eu pegar aqui uma delas. Então, se vocês forem procurar no site do I3E, que todo mundo tem acesso, pelo VPN da USP, vocês vão encontrar essa norma do I3E, tá? Deixa eu pegar a norma do SIGRE. O SIGRE não é exatamente uma norma, tá? Deixa eu ver se eu acho do SIGRE aqui. Se não, deve estar provavelmente mencionado no começo. Ah, não, está aqui. Achei. Certamente está mencionado no começo desse documento do I3E. Tá? Então, tem um documento que é... Deixa eu ver se esse... Não, esse aqui é um technical brochure. Peraí, gente. Deixa eu pegar o documento certo. Não sei se eu estou com ele aqui. Não, estou com ele sim. Então, o que eu recomendo vocês a olharem, quer dizer, além do I3E aqui, o I3E é para dar uma lida, mas quem tem informação mesmo é o SIGRE nesse documento aqui. Esse aqui é o documento 546. Vou colocar aqui. O Workgroup de proteção. O SIGRE é separado em grupos de trabalho, o B5 é proteção, o 37 é o que define as normas. É isso aqui que vocês precisam, é isso aqui que eu usei para montar a apresentação de hoje, tá? O documento do I3E vocês conseguem baixar estando na VPN da USP. Se for o do SIGRE, o SIGRE tem vários documentos que são gratuitos. Eu acho que esse aqui é gratuito, tá? A maioria deles principalmente esses que definem aspectos importantes de proteção e tal. Depois, se alguém quiser dar uma procurada, a única coisa que eu acho que precisa fazer é um cadastro no site do SIGRE, né? Então, se alguém for trabalhar no setor elétrico, eu acho que é mais importante o SIGRE do que o I3E, viu? E aí vai ter informações a respeito da proteção desses equipamentos. O documento do SIGRE é um documento extenso, tem aí quase 200 páginas, né, que trata aí da proteção de reatores shunt e, obviamente, quando trata da proteção, trata dos problemas que podem ocorrer. Vou falar de alguns deles aqui. O C37 e 109 do I3E, que é o Guide for the Protection of Shunt Reactors, é baseado nesse documento do SIGRE. Ele também explica algumas coisas aqui, mas não entra no detalhe que existe no documento do SIGRE. Esse aqui é do SIGRE. Esse aqui é do 3E, esse é o standard, e o nome dele é esse daqui. Tá? Então, eu consultaria esse aqui primeiro. E o documento do SIGRE, ele foi elaborado junto com o pessoal do NS. Tá? Então, na verdade, o SIGRE é uma instituição que engloba agentes de todos os grandes sistemas elétricos, né? Então o NS tem um papel ali dentro,
né? Então, eles ajudaram a craftar esse documento aí. Então, fazem parte do grupo B5 ali, né? E deram suas opiniões, já que eles operam um sistema do tamanho do sistema brasileiro. Tá? Então, como eu falei para vocês, os reatores Shunt, eles são equipamentos que podem ser utilizados na compensação, na verdade, que são utilizados para compensação de reativos em linhas, né? Eles podem ser instalados no bay de linha ou no barramento, onde a linha é conectada, de onde sai o bay da linha, né? Eles podem ser com núcleo de material ferromagnético ou sem núcleo, e eles podem ser imersos em óleo ou secos, tá? Então você tem esse tipo de equipamento. E o comportamento dinâmico desse equipamento, né, o comportamento quando ele se encontra no modo anormal de operação, ele tem resultados que dependem das características do transformador, do reator. Então eu vou falar primeiro sobre os secos e depois eu vou falar sobre os reatores imersos em óleo, tá? Então, são equipamentos utilizados para compensação ativa de linhas de transmissão e podem ser instalados no bay da linha ou no barramento. Tá? Eles podem ser do tipo secos ou imersos em óleo, com núcleo de ar ou núcleo de material ferromagnético. Um detalhe importante, né, os reatores com núcleo de material ferromagnético normalmente tem um núcleo que não é fechado. Tá? Ele tem os gaps de ar para você mitigar o problema de saturação. Né? Porque o reator, quando ele está conectado, suprindo o reativo para a linha, se você tem um desligamento da linha decorrente de um curto-circuito, esse reator permanece inserido no circuito elétrico que contém a linha, ele vai ter uma certa ressonância com a capacitância da linha. Isso faz com que circule corrente e você tenha tensões induzidas ali, né? Uma troca de energia entre a capacitância da linha e o reator e tensões ali que ficam grandes, tá? Então, se você tiver, por exemplo, um comportamento não linear desse reator, você vai ter uma compensação diferente, né? Então, você impõe alguns gaps, que na verdade são recortes no núcleo, para manter no caminho magnético o ar não satura, então você mitiga o problema de saturação. Tá? Então, quando eu falo o bay de linha, né, eu não sei se todos vocês sabem o que é um bay de linha, mas deixa eu desenhar um unifilar aqui, eu vou desenhar os dois aqui e a gente discute isso. Então, eu tenho aqui o barramento, tá? Isso aqui é o unifilar. Deixa eu desenhar tudo aqui, que é melhor. Então, eu vou desenhar um tipo de bay, tá? Que é uma linha num barramento simples. Os bays, eles mudam em função do tipo de barramento. Então, eu separei umas aulas para mostrar isso para vocês, pelo menos duas aulas, que vão ser na sequência dessa daqui, para mostrar um pouco como é que são esses bays aqui, como é que são os arranjos, os equipamentos e etc. Né? Embora a disciplina seja de proteção e automação, eu acho que é interessante para vocês. Então, você tem o disjuntor, você tem a chave, a depender do sistema, deixa eu até arrastar isso daqui, o mais comum é ter coisas desse tipo aqui, ó. Então, do lado
o disjuntor você tem o TC, e você pode ter um TP no BEI. Eu vou deixar até aqui o TP, tá? Se for linha de transmissão, é capaz de ter um TP aqui, ó. É bastante comum isso daqui. Se a linha for compensada, tinha compensação série, você tem a compensação série e tem o TP depois da compensação. Se a compensação for na subestação, tá? Se a compensação for no meio da linha, aí fica no meio do mato, só tem a compensação séria ali. Caso contrário, você faz a compensação próxima à barra e mede a tensão depois da compensação, porque a compensação ela é não linear, né? Você não compensa a linha só com o capacitor, porque se tiver um curto-circuito, aí você vai ter uma sobretensão no capacitor que pode danificar o capacitor, que custa muito caro. Então, em paralelo com o capacitor, você coloca um, um varistor de óxido metálico para mitigar esse efeito de sobretensão no capacitor e reduzir possíveis danos a ele. Tá? Então, isso aqui é o BEI da linha, tá? Então, o BEI da linha é a saída da linha, a conexão dela do barramento, mais as seccionadoras, os disjuntores e os transformadores de instrumentação. Então, quando eu falo BEI de linha, eu estou falando isso daqui. Tá? Vocês vão encontrar na nomenclatura típica técnica, isso aqui tem o nome de BEI, ou, em português, o pessoal chama de vão, tá? Vão de linha. Então, se vocês olharem isso, deixa eu pegar um desenho. Depois acho que eu não tenho nenhum desenho específico do vão. Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu acho. Tinha um desenho legal que eu vi outro dia na internet, e acabei não pegando. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Eu acho que. Peraí, gente, deixa eu ver se eu acho uma coisa legal aqui. Bom, não achei nada agora tão rápido assim, mas eu deixo para a próxima aula que eu vou falar sobre equipamentos. Aí eu separo um desenho 3D e mostro para vocês. Tá? Voltando aqui no meu desenho unifilar. Então, aqui é o Beowulf. Tá? Então, você pode ter o reator instalado depois do TC, depois da chave seccionadora, em paralelo com o TP. Tá? Então, você pode ter uma coisa desse tipo aqui. Ó. Isso aqui é um reator de linha e normalmente é ligado em estrela aterrada. Tá? Um reator de linha. Se você tiver o reator na barra, às vezes, na maioria das vezes, dependendo do nível de tensão da barra e da tecnologia do reator, você tem um transformador com terciário disponível e você conecta o reator a esse terciário, porque aí você reduz o nível de tensão no reator e você reduz os danos na ocorrência de um evento. Tá? Então, isso aqui é um reator de barra. Quando se faz a proteção, você precisa saber onde está o reator, onde está o TC. Né? Porque se eu fizer uma proteção de distância aqui, na hora que eu meço corrente,
saindo aqui para a linha, uma parcela da corrente vem para o reator, né? Tudo bem que no curto-circuito a tensão cai e, portanto, a corrente drenada pelo reator cai ainda mais. E se você ajusta a primeira zona com 85%, você pode incorporar esse erro de ajuste, na verdade, esse ajuste da primeira zona, enquanto você vai errar na corrente medida pelo reator. Mas um outro jeito é você, sabendo a tensão aqui, medir a corrente do reator e descontar da corrente que vai para a linha. Né? Isso aqui é a corrente do reator, isso aqui é a corrente que vai para a linha. Nesse caso da barra, quando você desliga a linha, o reator permanece operando em regime, ele vai continuar fornecendo a corrente reativa que ele fornece para o sistema, só que essa corrente vai circular pela linha vizinha, essa daí, e vai ter o mínimo transitório possível. Na hora que você, agora, no caso do reator de linha, na hora que você abre esse disjuntor aqui, abre o disjuntor do outro lado, ele vai produzir ressonância com a capacitância da linha, tá? Então, se você tiver medição de tensão depois do disjuntor, você vai ver uma tensão aqui que vai oscilar com uma frequência próxima, uma frequência de 60 Hz, e pode ter uma amplitude bem grande, tá? Então chega a ser um PU de tensão, né, em cima do reator, às vezes mais do que isso. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Posso passar a página aqui? Estão me ouvindo ainda? Sim, professor. Sim. Valeu. Vamos falar sobre os reatores secos. O reator seco, pessoal, eles existem há muito tempo, né? E eles são normalmente utilizados em níveis de tensão de subtransmissão. Então, você encontra esses reatores secos em níveis de tensão de até 138 kV. E também podem ser instalados diretamente na linha de transmissão ou barramento. Se você quiser utilizar um reator seco no nível de tensão mais alto, tanto a norma do SIGRE quanto a norma do 3E, que é baseada na norma do SIGRE, recomendo a instalação desses equipamentos no terciário de transformadores, porque aí você tem um transformador elevador de tensão, por exemplo, uma subestação elevadora, aí você tem a linha de transmissão no nível de tensão que você deseja, 500 kV, 765, o que for, só que aí você tem o terciário de transformador que elevou a tensão para um nível de tensão onde você pode aplicar o reator seco. Reator seco normalmente é um reator com núcleo de ar. Tá? Você não faz um reator seco com núcleo de material ferromagnético, porque você está criando ali um problema de isolação, né, entre o núcleo e as espiras. Né? Então, o que você quer com um reator seco é resolver o problema de isolação, e aí você retira o núcleo. Bom, qual que é o problema de se retirar o núcleo? O problema é que reatores são equipamentos que, ao ser alimentados com a tensão nominal, vão produzir um fluxo, uma densidade de fluxo bastante significativa. E se o núcleo for núcleo de ar, esse fluxo vai passar onde ele quiser. Então, existe uma preocupação de quem recomenda a instalação de reatores a ar em subestações para que os fluxos produzidos pela circulação de corrente no reator não induzam tensão nos equipamentos próximos. Né? Então, se você tiver, por exemplo, um transformador próximo a esse reator e o fluxo produzido pelo reator passa próximo à carcaça desse transformador, eu posso induzir tensão nessa carcaça. Tudo bem que a carcaça é aterrada, mas eu vou estar produzindo, né, uma interferência eletromagnética ali significativa, tá? Então, tem que se tomar um certo cuidado. E é por isso que, normalmente, os reatores secos a núcleo de ar são limitados para esse nível de tensão. Tá? Depois eu vou falar a respeito do uso desses reatores para níveis de tensão mais elevados. Tá? Então, normalmente, são utilizados
níveis de tensão de até 138 kV, que podem ser instalados diretamente na linha de transmissão, no barramento ou no terciário de transformadores. Nesse caso aqui do terciário de transformadores, para manter a tensão de alimentação em até 138 kV. Obviamente, o problema inicial era conseguir fazer a isolação entre as espiras desse reator para níveis de tensão mais elevados. Então, assim, o conhecimento de ciências dos materiais não permitia a construção de reatores para níveis de tensão mais elevados do que esse, sem que houvesse uma isolação com óleo isolante, por exemplo, né? Então, esses reatores ficaram restritos a esse nível até esse nível de tensão, né? Atualmente, há alguns anos, existem algumas empresas dedicadas a produzirem reator de níveis de tensão mais elevados, secos também, tá? Então, eu já conheço reatores que têm nível de tensão 230 kV e até mais do que isso. Eu acho que existe um reator seco operando com nível de tensão de 345 kV. 230 com certeza, inclusive eu participei de um estudo para a instalação de um desses aqui no Brasil. Tá? No caso, 345 não é no Brasil isso. Tá? No primeiro caso, né, se for na linha de transmissão ou no barramento, eles são instalados em estrela aterrada. Com reator de nêutron ou diretamente aterrados. Agora, na instalação em terciário de transformadores, normalmente são conectados em triângulo ou estrela isolada. Bom, já que eu estou falando de reatores, né, o que a gente precisa, quando a gente pensa em termos de proteção, o que a gente precisa saber é quais são as falhas que podem acontecer nos reatores, né? Então, um reator é um equipamento, imagina um equipamento conectado na saída da linha, então, entre o pórtico e a primeira torre, né? E aí, o que você pode ter nesses reatores? São reatores que, se forem conectados, por exemplo, nessa configuração que eu falei, eles são reatores que são aterrados, têm espiras e são conectados no primário, ali na linha de transmissão, certo? Bom, você pode ter curtos-circuitos entre fases, né, na verdade, entre fase e terra e entre espiras, né? Já que eu estou falando de reatores secos e, portanto, dessa questão do fluxo, que ele deve ser restrito, né, pelo menos o caminho do fluxo, ao reator sem induzir tensão em mais nenhum elemento, ele não deve induzir tensão, inclusive, nem aos reatores das outras fases da linha, né? Caso contrário, o que você vai estar produzindo? Você vai estar produzindo tensão numa fase da linha de transmissão em fase com a corrente que circula pelo reator da outra fase, né? Então, quer dizer, isso não pode acontecer, tá? Então, eles são conectados bastante afastados um do outro. Além disso, eles têm que ser isolados, né? Então, eles precisam garantir isolação entre as partes vivas e a Terra. Então, as espiras, elas estão distantes da Terra, né? Podem acontecer defeitos, mas você precisa romper bastante a isolação, né? E, por último, você pode ter curto entre espiras, né? O curto entre espiras, no caso dos reatores secos, é o curto mais severo. Tanto o curto entre fase e terra, quanto o curto entre fases, ele é menor,
porque a distância entre os reatores, os elementos monofásicos, é grande para você conseguir ter um curto dupla fase entre dois reatores, por exemplo, né? E a distância das espiras para a Terra também é grande, porque você precisa prover isolação, e é o ar que provê essa isolação. Então, você precisa de coordenação de isolamento. Então, também é uma ocorrência com baixa probabilidade de acontecer, né? Agora, o curto entre espiras, ele pode acontecer, né? O curto entre espiras, ele é decorrente de uma falha na isolação que começa entre duas espiras, e aí você tem uma circulação de corrente, essa circulação é bastante incipiente, quer dizer, é uma corrente pequena, só que essa corrente vai degradando a isolação entre as espiras e, de repente, surge realmente uma corrente elétrica grande, muito calor, isso envolve outras espiras, a formação de arco elétrico, e aí, para piorar a situação, o arco elétrico ele é induzido para dentro do reator, pelo fluxo, né? Então, a corrente de arco ela é trazida para dentro do núcleo do reator, né, que é um núcleo de ar, e aquele arco lambe o reator inteiro, né? Bom, a vantagem do reator seco é que na hora que se forma esse arco, ele se forma pelo ar e não existe óleo, né, ali. Então não existe possibilidade do óleo pegar fogo, nem do óleo explodir a carcaça do reator, porque o óleo fica confinado numa carcaça e danificar outros equipamentos, né? Obviamente um arco elétrico tem que ser extinto, senão ele vai danificar a linha onde ele está conectado, né, obviamente, mas esses danos decorrentes, né, do aquecimento do óleo, do incêndio, e da explosão da carcaça do reator, isso não vai acontecer, né? Então, esses reatores têm essa vantagem. Tá? Então, vou desenhar aqui isso que eu falei. Então, você tem, né, três linhas aqui, vamos desenhar as três fases da linha. Então, você vai ter os reatores, acho que eu desenho só depois eu copio e colo. Eu vou até fazer de um jeito diferente aqui. E aí você tem um grande pedestal aqui, e ele é aterrado. Tá? Bom, vamos agrupar isso aqui. Fica um numa linha, o outro na outra linha e o outro na outra linha. O que pode existir é a confecção de reatores que suportam um certo nível de tensão e você empilha esse conjunto de reatores. Aqui eu desenhei duas pilhas, tá? Então, eu tenho uma pilha aqui de espiras, eles chamam normalmente isso aqui de módulo, tá? E aqui eu tenho outro módulo. Tá? Então, isso aqui são dois módulos de indutância L. Bom, a indutância desse reator é muito maior do que a resistência dele, né? Então ele tem uma indutância ali que deve valer talvez umas 1.000, 1.500 vezes o valor da resistência, né, do enrolamento, né? E ele produz um fluxo, eu vou desenhar um fluxo aqui no outro reator para não ficar poluindo muito a figura, né? E esse fluxo, ele é grande e ele se fecha pelo ar e, portanto, ele percorre o caminho que ele bem entender, tá? Então, aqui é a densidade de fluxo. E ele pode estar sujeito, né? Quer dizer, quando eu tenho um curto-circuito entre fases, deveria ter um curto-circuito desse jeito aqui, né? Curto-circuito. Ou desse jeito aqui, ó. Né? Ou, na pior das hipóteses, um curto-circuito entre espiras, tá? Então, isso aqui é entre fases. Aqui é fase terra.
e esse aqui é curto-circuito entre espiras. Tá? E existem formas de você proteger esses reatores para garantir que, na ocorrência de um curto-circuito entre fases, ou um curto-circuito fase-terra, ou um curto-circuito entre espiras, eu consiga eliminar o equipamento, parar de energizar o equipamento, de modo a extinguir a corrente que circula por ele e, portanto, preservar o equipamento e não permitir que os danos nesse equipamento sejam amplificados e acabem pegando outros equipamentos. Tá? No terciário dos transformadores, tem um arranjo aqui, deixa eu desenhar, então isso aqui eu coloquei, isso aqui serve tanto para linha quanto para barramento, né? Isso aqui é instalação. E quando você põe transformador, vai ficar da seguinte maneira. Então, esse aqui é o barramento do terciário do transformador. Aí você pode ligar diretamente no barramento do terciário, já do transformador. Só que aí você pode ter a opção de colocar um disjuntor entre o barramento e os reatores. Se for a ligação em triângulo, você pode colocar, você coloca antes, né? Se for em estrela, você pode colocar depois. Tá? Então eu posso colocar eles aqui. E aí eu coloco o disjuntor aqui. Aí você fecha a estrela isolada por aqui. Tá? Obviamente, se for triângulo, não dá para fazer isso aqui. Você coloca o disjuntor na entrada do triângulo. Né? Então, disjuntor aqui. Isso aqui é ou, tá? Não são os dois aqui, ó. Ou. Tá? Num lugar ou em outro lugar. Só que aí você precisa detectar defeitos aqui, né? Então, normalmente, o pessoal coloca no barramento do terciário um transformador de aterramento. Então, você faz um transformador ligado em estrela no primário e delta no secundário. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui. Você aterra esse lado aqui. E aí você liga em delta o secundário desse transformador. E qualquer desequilíbrio produzido pelos reatores que estão ligados no terciário vai produzir
uma sobretensão nessa resistência aqui. E aí você mede essa sobretensão aqui e consegue proteger o reator. Você põe um relé aqui 59, que é de sobretensão. E se você tiver circulação de corrente, significa desequilíbrio no terciário, desequilíbrio decorrente aqui dos reatores, e aí você consegue fazer a proteção. Tá? Bom, então isso aqui é a instalação no terciário de transformador. Vamos voltar para o slide anterior, depois eu volto nesse daqui. Então vamos olhar para esse tipo de instalação, né, que é a transmissão ao barramento, e vou imaginar os curtos que podem acontecer, como é que eu posso proteger o reator nesses casos aqui. Né? Se eu tiver um curto-circuito entre fases, se eu tiver um curto-circuito, na verdade, entre fases, o melhor desenho não é esse aqui não, viu? Isso aqui parece entre fases envolvendo o barramento ou a linha. Colocar entre fases seria uma coisa assim, vai? De uma fase para outra. Melhor desse jeito. Então, se eu medir sobrecorrente aqui, por exemplo, eu consigo detectar o curto-circuito entre fases do reator. Né? Mesma coisa vale para curto-circuito fase-terra. Né? Curto entre espiras é mais complicado de detectar, gente. Tá? Depois eu vou falar bastante sobre isso daí, tá? que é o curto-circuito mais severo, digamos assim. Né? Curto-circuitos decorrentes de falha de isolação, né, que são os curtos-circuitos entre fases ou entre fase e terra, produzem correntes elevadas. Né? Então, essas correntes aqui são correntes elevadas. Vou escrever aqui. Então, esse cara aqui tem corrente bem elevada, e esse aqui também tem corrente bem elevada. Tá? Isso daqui tem corrente não tão elevada assim, né? Porque você tem um curto-circuito entre espiras. Imagina que você tenha 5.000 espiras no seu reator. Se você perder uma espira, você vai 4.999. A força eletromotriz induzida é basicamente a mesma. Então a corrente é pequena. Tá? Só quando ele começa a aumentar, e aí, portanto, danificar mais o equipamento, é que você começa a perceber que essa corrente começa a ficar maior. Tá? Bom, você tem outros tipos de falta que podem acontecer em reatores. Né? Por exemplo, se for reator imerso em óleo, você tem, por exemplo, no caso do reator seco, você pode ter contaminação da isolação, né? Quer dizer, você tem lá depósitos de material poluente, fuligem, etc. E aí a isolação do material fica comprometida. Imerso em óleo, você pode ter alguma fragilidade no óleo por envelhecimento, ou porque ele absorveu água, por exemplo, né? Perda de refrigeração, se você tiver refrigeração forçada no reator, eventualmente desalinhamento de polo, se você tiver conexão do reator por meio do disjuntor, e aí você pode ter um desalinhamento, e aí circula a corrente de forma desequilibrada, né, naquele polo que não liga, por exemplo. Então, são os fenômenos que podem acontecer tipicamente nesses reatores. O que eu queria falar é o seguinte: curto-circuito, no caso do reator seco, entre fases, isso aqui é difícil de acontecer, tá? Curtos-circuitos entre fase e terra também é difícil de acontecer. Essa altura aqui é grande, tá? Isso aqui é alto, essa altura aqui, tá? Então, curto-circuito entre fase. E essa distância aqui, né, também, pelo mesmo motivo, ela é grande também, tá? Então, você consegue evitar ou eliminar bem os curtos entre fase e terra, por causa das distâncias
entre fases e da distância dos módulos para a Terra. Tá? Curta entre espiras não tem jeito. Se você tiver alguma falha na isolação decorrente, por exemplo, de contaminação do isolador, isso vai produzir uma descarga, essa descarga vai danificar ainda mais a isolação e esse negócio vai aumentar de magnitude até que você consiga perceber uma variação de corrente. Mas tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Por quê? Porque vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho um reator ligado na configuração estrela-aterrada, né? E ele é feito para suportar a corrente de 1 PU como corrente nominal. Energizou ele com tensão V nominal, ele produz 1 PU de corrente, né? O que seria uma corrente razoável para você detectar defeito? 1.5 PU, 2 PU, 1.2 PU? Quer dizer, o que a gente tem que sempre lembrar em proteção é que você precisa de uma grandeza e a magnitude dessa grandeza para conseguir caracterizar perfeitamente um curto-circuito no equipamento do curto-circuito fora desse equipamento. Então, se eu tiver um curto-circuito fase terra numa das fases da linha de transmissão onde está ligado esse reator, e, portanto, se for um curto franco, a tensão de fase vira zero e as tensões entre aquela fase e as demais fases viram tensão de linha, aí o que vai acontecer com a corrente nas fases SANS, onde tem os reatores? Vão ficar raiz de 3 vezes maior. Né? E isso não caracteriza um curto-circuito no reator. Então você não pode ajustar para 1.7 PU. E olha só que coisa curiosa, quando você tem curto entre espiras, a corrente que circula por ali é muito menor do que 1.7 PU. Né? Então você, olhando exclusivamente corrente, não dá para discernir muito bem o que está acontecendo. A menos que você faça um esquema de proteção que você bloqueia ou libera a proteção de sobrecorrente do reator, sabendo se existe curto externo ou não, por meio de uma unidade de distância. Quer dizer, você tem um curto-circuito na linha, a unidade de distância percebe o curto e bloqueia a unidade de sobrecorrente do reator. De todo modo, bloquear proteção não é prática comum e nem recomendada pelo ONS. Tá? Tem gente que bloqueia, tem outros operadores de sistemas interligados que fazem uso de bloqueio de função de proteção, mas o pessoal do ONS não recomenda fazer bloqueio de função de proteção. Tá? Bom, no caso dos reatores conectados no terciário do transformador, aí você pode ter curto entre fases, tá? É mais, vamos dizer, mais possível de acontecer aqui um curto-circuito entre fases, porque os reatores estão mais próximos um do outro, tá? Mas só que o curto-circuito entre fases aqui vai produzir um desequilíbrio nas tensões que vai refletir numa corrente de circulação no secundário desse transformador aqui de aterramento, e aí você consegue medir esse desequilíbrio pelo relé de sobretensão aqui, tá? Isso aqui é um 59N, na verdade, isso aqui se chama sobretensão de terra. Tá? Bom, falar um pouquinho sobre os reatores imersos em óleo, depois eu vou falar sobre algumas características dos reatores a ar, principalmente aqueles que são aplicados no nível de tensão maior que o 138. Então, ter núcleo é uma coisa, ser isolado por óleo é outra. Cuidado com isso, tá? Então, a seco ou isolado em óleo e com núcleo de ar ou com núcleo de material ferromagnético, tá? Então, no caso dos reatores imersos em óleo, no caso de reator a ar, é sempre com núcleo de ar, tá? No caso dos reatores
Imersos em óleo, quer dizer, os reatores secos, normalmente núcleo de ar. Imerso em óleo, você tem as duas configurações. Então, existem duas configurações básicas. Com e sem núcleo. Nesse caso, o núcleo tem gaps, que são entreferros, e que permitem olhar, melhor escrever assim, e que mitigam o efeito, ou a saturação, na verdade, mantendo a indutância constante. Os reatores com núcleo, eles têm um efeito adicional que pode confundir a proteção. Entre usar essa palavra, mas não me veio outra na cabeça agora. Que é o inrush. O inrush é um fenômeno que caracteriza a magnetização do núcleo quando o equipamento não opera em regime. Quando você energiza um transformador, um reator que tem núcleo e etc., normalmente ele drena uma corrente bastante elevada. Essa corrente, na verdade, é uma corrente de magnetização do núcleo. Esse é o efeito, é o que ela representa, é esse efeito que ela representa. Normalmente não é nem 60 Hz, tá? A corrente de Inrush é algo de 120 Hz, tipicamente. Né? E como é uma corrente de magnetização, ela aparece no lado onde você está energizando o transformador, e no caso também o reator. No caso, o transformador não aparece do outro lado. É uma corrente que simplesmente vai, cuja energia, na verdade, é uma energia de magnetização do núcleo. Tá? 120 Hz está relacionada com o ciclo de esterese. Né? E isso faz com que, na energização do reator, ou quando você tem variação abrupta de tensão no reator, você tem variação grande nessa corrente. Né? E aí isso não significa que o reator ele tem algum defeito. Né? Quer dizer, pode ser um defeito externo que está produzindo essa variação grande de corrente. Isso pode enganar a proteção. Tá? Bom, primeiro eu vou falar sobre os problemas típicos que existem nos reatores imersos em óleo, tá? E depois a gente volta a falar sobre enrush, sobre outros tipos de proteção e como elas podem ser usadas nos reatores a seco, empregados em níveis de tensão mais elevados. Tá? Só deixar um detalhe aqui, essa carcaça que eu pintei de amarelo aqui, ela é isolante, tá? Essa carcaça aqui é isolante. Nem precisaria ter essa carcaça, porque não é ela. Carcaça. Vou escrever carcaça não condutora, porque ela não tem o fenômeno de isolar nada, que é essa carcaça, tá? Carcaça isolada. Não condutora, melhor. Ela não tem nenhuma função de isolar a espira, isolar as espiras da fase, nada disso. É simplesmente uma proteção mecânica do reator. Já no reator imerso em óleo, não. A carcaça ela confina o óleo, tá? Então, eu vou desenhar uma fase só. Depois eu faço as outras fases.
Eu vou desenhar só aqui um conjunto de bobinas. Eu vou colocar a carcaça em volta, mas essa carcaça aqui, ela é condutora, tá? E ela é aterrada. Então, a carcaça dos reatores imersos em óleo, ela é aterrada. E o fluxo fica confinado aqui dentro, né? Qualquer fluxo que você tenha produzido, ele vai ser confinado aqui pela carcaça. E aí eu posso ter outras linhas, eu posso até aproximar essas linhas, porque a carcaça, ela, já que eu tenho óleo ali dentro, e eu tenho o confinamento do fluxo, eu posso aproximar essas linhas e deixar os reatores mais próximos uns dos outros. Tá? Então, o que pode acontecer? Esse tipo de instalação aqui, que é o que tipicamente acontece. Você pode ter, se eles forem muito próximos um do outro, uma conexão física entre as carcaças, né? Então isso pode produzir um curto-circuito entre fases, tá? Eu teria que ter um contato físico entre as carcaças e uma falha na isolação. Então, curto-circuito entre fases. A possibilidade disso aqui acontecer não é muito grande, não, tá? O maior problema dos reatores é o curto-circuito fase-terra. Né? E o que é o curto-circuito fase-terra aqui? É um curto-circuito entre a carcaça e o ponto de conexão, porque a carcaça está aterrada, ela chega muito próximo da linha ou do barramento. Tá? Isso aqui é um curto-circuito fase-terra. E você pode ter um curto entre espiras. Né? Então, você pode ter um curto aqui entre espiras, produzido pelo mesmo fenômeno do reator seco. Né? Você tem ali uma falha na isolação entre duas espiras, uma pequena corrente circulando ali, essa corrente degrada o óleo isolante, até o momento que surge uma corrente maior e um arco elétrico, ele começa a queimar o óleo, isso começa a se propagar pelo enrolamento, né? E o risco grande aqui é um risco de explosão, tá? Não esqueça que vocês têm óleo quente aqui dentro. Se esse curto incipiente ele se estabeleceu há muito tempo, a corrente elétrica degrada o óleo e produz hidrogênio, né? Então imagina ali você tem hidrogênio livre dentro do óleo, né? E calor ali, eventualmente se tiver contato com oxigênio, isso aí vai explodir. Né? Então isso daqui produz correntes elevadas, né? Isso aqui produz correntes baixas. Tá? Os reatores imersos em óleo normalmente são ligados sempre entre fase terra, ou no barramento, ou na linha. Outros tipos de curto-circuito que podem acontecer, né, as demais falhas aqui, deixa eu colocar, porque aqui pode acontecer de forma mais evidente do que no caso do reator seco, que é que baixa o nível de óleo. Você pode ter perda de refrigeração do óleo. Você pode ter desalinhamento de polo.
na manobra do reator, né? Isso pode acontecer no outro também. Bom, acontece que no reator a ar, vamos voltar no desenho lá, para acontecer um curto entre fases ou um curto da fase para a Terra, eu preciso de falha no cálculo de coordenação do isolamento. Né? Se eu garantir que essa altura H e essa distância D forem suficientes para que eu não tenha nenhuma corrente, a não ser corrente de deslocamento, ou seja, que eu não tenha só campo elétrico, a falha é minha de projeto. Né? Eu não posso confiar na carcaça, embora ela seja não condutora, para prover isolação galvânica, né? Ou seja, isolação contra a corrente de condução entre o reator e a Terra, ou entre um reator de uma fase e o reator da outra fase. O que vai me garantir isso aqui é a coordenação de isolamento, é a distância física entre esses elementos. Já o curto entre espiras não tem como evitar. Qualquer depósito de sujeira pode produzir uma variação na tensão ou um dano na isolação, de modo que eu tenha uma pequena passagem de corrente entre duas espiras. Isso vai aquecendo o material, vai produzindo danos maiores. Daqui a uma hora isso aqui se estabelece de forma mais definitiva, e aí você tem, de fato, dano ao equipamento. Quando você tem equipamentos compostos por mais de um módulo, se você conseguir proteger, ou seja, desligar o dispositivo antes que os dois módulos, nesse caso de exemplo aqui, se danifiquem, é capaz de você conseguir trocar um módulo só porque o outro não foi danificado. Tá? Agora, quando você está falando em reator isolado por óleo, né, imerso em óleo, quando você tem um curto-circuito entre fases, pode acontecer se você tiver eles muito próximos, né, um do outro, né, próximos aqui, as fases do sistema próximas uma da outra, e de repente, sei lá, encosta um galho de árvore, um animal, um porte um pouco maior, encosta aqui, né, e pode produzir, então, um fechamento de circuito aí. Curto-circuito fase terra pode acontecer por degradação da isolação, né? Sujeira no isolador e por aí vai. Isso naturalmente ocorre no sistema, mesmo que você dê manutenção. E curto entre espiras por falha de isolação do óleo, essencialmente. Né? Nessas duas situações, como é que vai circular? Né? As correntes são grandes, né? E muito provavelmente, por exemplo, um curto-circuito entre fase e terra, eu vou ter circulação de corrente por aqui, né? No curto-circuito entre fases, eu vou ter circulação de corrente por aqui, ó, pela carcaça. E de onde vem a corrente? A corrente vem da fase aqui, né? Então, o que acontece? Em ambas as situações, exceto, depois a gente discute curto-circuito entre espiras, para essas duas situações, eu consigo medir, por exemplo, corrente que é injetada aqui no ponto de conexão do reator, corrente que sai para o neutro, corrente que sai para a carcaça. Se eu colocar uma proteção diferencial, eu percebo se corrente fluiu pelo reator todo ou não, ou se ela se perdeu no caminho. E ela se perde como? Se perde num curto-circuito entre fases ou entre fase e terra, que ela circula pelo aterramento da carcaça. Já no reator a ar, isso é mais difícil de acontecer, né? E aí, mas mesmo assim, e além disso, eu não tenho carcaça. Quer dizer, por onde vai circular a corrente? Quer dizer, pelo ar. Teria que se formar um arco elétrico grande aqui, vencendo a coordenação de isolamento. Teria que aparecer um arco elétrico grande aqui, vencendo a coordenação de isolamento para a Terra. Isso é bem mais difícil de acontecer, quer dizer, um erro de projeto. E aí, essa falha de coordenação ia aparecer como curto-circuito fase terra na linha, ou ia aparecer como curto dupla fase terra, dupla fase na linha, ou se for barramento, fase terra no barramento, ou dupla fase no barramento. Então, a proteção diferencial do barramento pegaria isso, né? No caso do reator, com núcleo de ferro e com óleo, né? Se você tiver um curto fase terra pelo meio aqui, né, da fase para cá, eu tenho uma reatância elevada aqui no meio e às vezes eu não consigo pegar olhando externamente, mas se eu fizer uma proteção diferencial no reator, eu consigo fazer a proteção. Então, o que é recomendado em termos de proteção de reator? Primeira coisa, você tem que proteger o reator contra correntes que possam danificar o reator. Então, naturalmente, você vai colocar um TC e vai medir sobrecorrente no reator. Acontece que essa sobrecorrente precisa ser
seletiva com curto-circuitos que acontecem fora do reator. Isso significa que um curto-circuito na linha que produz o deslocamento de nêutron, ela que pode, portanto, modificar a corrente que circula nas fases sãs do reator, não deve promover a abertura desse reator, a menos que falhe a proteção da linha. Tá? Um jeito de fazer isso é fazer uma proteção coordenada no tempo, com ajuste, por exemplo, de 1,7 PU da corrente. Né? Quer dizer, se circular 1,7 PU da corrente nominal do reator, ele vai abrir, mas vai abrir com um tempo longo, de forma a coordenar essa proteção com um curto-circuito franco na linha de transmissão, por exemplo. Tá? É um jeito de se fazer. Um outro jeito de você medir curto-circuito é olhar para o curto-circuito fase terra e o curto-circuito entre fases. Se for um reator imerso em óleo, você vai ter que fazer a proteção. Você pode fazer a proteção diferencial. Né? Essa proteção diferencial, o que ela faz? Você põe um TC na entrada do reator, aqui, um TC na saída do reator. Se a corrente circular pelo aterramento da carcaça, vai ter uma diferença de corrente da corrente que entra no reator para a corrente que sai do reator, você percebe que existe um defeito no reator, ou pelo menos entre as carcaças. E aí você consegue fazer a proteção diferencial. Isso não dá para ser feito no reator com núcleo de ar. Não tem carcaça, não tem aterramento da carcaça, tudo que entra aqui no reator tem que sair no reator. Ah, mas eu posso ter um arco elétrico, se você tiver falha de coordenação. E aí o que vai acontecer? A proteção da linha vai pegar isso daqui. Tá? Bom, que mais? Se for uma conexão no terciário, qualquer falha no reator produz circulação de corrente e você mede a sobretensão. Tá? Você fala, mas pode ser uma falha externa que produza um desequilíbrio de tensão, você vai desligar o reator por uma falha externa? O que você pode fazer, por exemplo, é medir a tensão em cima dessa resistência de aterramento e usar essa tensão para polarizar uma sobrecorrente direcional no reator. Ou seja, se a corrente for maior do que a corrente nominal do reator e você tiver uma sobretensão e houver uma relação entre a fase dessa sobretensão e a fase da corrente que circula pelo reator, você consegue fazer uma sobrecorrente direcional, que é o que se faz tipicamente. Tá? Então, eu falei de algumas funções de proteção que se usam na produção do reator. Proteção sobre corrente para proteger a espira. Sobre a corrente direcional, para você discernir o evento externo do evento interno num reator ligado a um terciário de um transformador. Proteção diferencial para resolver problemas de curto-circuito entre fases ou entre fase e terra, no caso de curto-circuito entre a carcaça de um reator e a carcaça de outro, ou entre a fase onde o reator está ligado e a carcaça desse mesmo reator. Está faltando o quê? Está faltando resolver o problema de curto-circuito entre espiras. Né? Aí o que acontece? O fenômeno é diferente. E é aí que muda o jeito de se fazer a proteção. No caso do reator seco, o curto entre espiras ele se estabelece, ele começa a queimar o reator. Na hora que eu tenho um arco elétrico, ele vai ser direcionado para dentro do reator por causa do fluxo magnético. Isso aqui vai lamber por dentro do reator, vai queimar tudo. Isso aqui queima tudo em questão de segundos, tá, gente? Segundos eu diria menos do que isso, tá? Eu diria que com menos de um segundo você consegue queimar o módulo inteiro se você tiver um curto-circuito entre espiras, tá? No caso do reator isolado a óleo, o curto entre espiras, ele vai circular pelo aterramento. Por que vai acontecer no curto entre espiras? Ele vai expandir, vai surgir um arco. Na hora que surge o arco, ele vai encostar na carcaça e a corrente vai ser drenada para a terra. E aí você consegue fazer a proteção diferencial desse reator para curto entre espiras. E por isso que ainda hoje, por isso, na verdade, que eu acabei fazendo a consultoria eu fiz uma consultoria com uma empresa que tem reatores com núcleos de ar, que depois foi apresentar isso no ONS, porque a preocupação toda era o curto entre espiras. Né? E qual seria a proteção que você usaria num reator seco, já que você não tem a carcaça, não tem circulação de corrente pelo aterramento da carcaça, ou seja, não dá para fazer proteção diferencial.
O legal que acontece quando você tem um curto entre espiras num reator de núcleo de ar é que você consegue fazer a proteção dele usando proteção de distância. Então, você ajusta a proteção de distância tomando como base o R e o X do reator. E qualquer parcela desse reator que você perder, isso acaba trazendo a impedância à vista para dentro da zona. Não é, isso aqui não é uma proteção de linha, é diferente disso. Né? Com uma proteção de linha, o que acontece, deixa eu desenhar isso daqui, depois eu vou falar, deixa eu resumir então o que eu estava falando, depois eu volto nisso daqui. Adicionar uma página e vamos escrever isso. Então, proteção contra danos ao reator. 50-51 protege o enrolamento contra sobrecorrentes, que podem ser decorrentes de eventos externos. Por exemplo, curto fase terra. O que vai acontecer no curto fase terra? Imagina a situação que eu tenho ali, as 3 linhas, né? Se essa fase for para a Terra, o que vai acontecer com o VBN e o, vamos chamar de VCN, e o VAN aqui? Eles vão crescer raiz de 3 vezes, que você pegou a tensão na fase B e disse que era a sua referência, né? Então você vai ter uma sobrecorrente nos reatores. De quanto? De raiz de 3 vezes a corrente nominal. Então a função 50-51 serve para isso. Você pode usar a função 67 para proteger contra curto entre espiras em reatores. Vou tirar isso aqui daqui. Reatores ligados no terciário de transformadores. Eu posso usar a função 87 para proteger contra curto entre espiras em reatores isolados a óleo com a carcaça aterrada, né? A corrente de curto flui pela carcaça. Eu posso usar a função 21 para proteger contra curto entre espiras e reatores secos a ar, porque qualquer variação na impedância vista do reator indica redução do número de espiras. E é uma função bem seletiva. Por quê? Porque se você aumentar a tensão, aumenta a corrente. Né? Porque o que você tem ali é uma reatância, na verdade, uma resistência e uma reatância muito maior que a resistência. Né? E é um pouco diferente das zonas de proteção, tem que tomar cuidado. Né? O que significa o seguinte, vamos lá. Quando eu tenho a proteção de um reator, eu estou olhando para a tensão aqui, corrente aqui, qualquer curto-circuito entre espiras, em qualquer posição desse reator, encurta a impedância à vista. É diferente da linha, hein? A linha, você tem aqui, só que o curto-circuito acontece aqui, ó, para a Terra. Tá? Aqui o curto-circuito está acontecendo entre espiras. Ou seja,
Eu não estou enxergando, porque na linha, quando eu ponho 85%, eu não estou enxergando a linha toda. No reator, quando eu ponho, sei lá, 85%, eu estou enxergando qualquer curto que qualquer um deles que implique redução em 15% da reatância, não importa onde acontece, tá? Porque um curto-circuito assim é equivalente a um curto-circuito da linha envolvendo duas fases ou envolvendo a Terra, tá? Isso aqui ainda não foi, se eu sei bem, isso aqui ainda não foi aprovado, tá? Pelo menos no módulo 2 do NS ainda não tem nada sobre isso. Mas a costura que eu fiz foi justamente para mostrar que era possível proteger com a função 21, né? E por que é difícil? Por que a função 21 não é usada para reator com núcleo de material ferromagnético, pessoal? Por causa do inrush, tá? E quando você tem inrush, você aumenta a corrente sem mudar a tensão. Então, você traz a impedância à vista para dentro da zona 1. Então, se você botar a função de distância, ele vai atuar na hora que você energiza o reator. Então, você precisa bloquear a função 21. Só que a ONS não quer que você bloqueie nenhuma função de proteção. Então, se você não bloquear a função, você não consegue ligar o reator. Mas reator com núcleo de ar não tem rush. Então, isso é uma vantagem. Tá? Então, você pode usar a função 21 que funciona. Agora, deixa eu mostrar para vocês, tipicamente, como é que se faz a proteção. Eu vou até apagar aqui, porque eu tenho todos os esquemas de proteção que estão. Vou pegar do I3E, mas no documento do segredo tem desenhos parecidos, tá? Então, deixa eu pegar isso aqui. Os desenhos que eu tenho. Se vocês quiserem dar uma lida no manualzinho do I3E, acho legal, tá para ver? Então, pessoal, isso aqui é um excerto lá da norma de I3E que eu falei. Então, é o reator ligado no terciário em estrela isolada. Então, você tem aí os relés sobre corrente com TCs ligados próximo ao terciário, com relés com os TCs ligados próximos ao neutro. Isso aqui é para reator a ar, tá? Deixa eu escrever isso daqui, senão vocês vão se confundir. Isso aqui é para reatores a ar. Então, por quê? Porque não importa onde você mede a corrente, né? Se é antes ou depois. E aí o que interessa é o quanto você tem de corrente circulando pelo reator. Então, a produção de sobrecorrente é aquela que preserva o enrolamento do reator, tá? Deixa eu mostrar outra para vocês. Então, isso aqui também é para reatores secos com núcleo de ar. Deixa eu pegar isso aqui e copiar. O que você pode fazer, por exemplo, se você quiser medir desbalanço de corrente e medir sequência negativa, você vai pegar curto fase terra e curto dupla fase, que são os curtos que devem acontecer nesses reatores, curto de fase que é muito difícil. A norma nem trata, esse documento do I3E nem trata disso, tá? Ou você pode usar proteção diferencial envolvendo todo o transformador, nesse caso, tá? Aí o que você faz aqui? Você tem um transformador. Aqui eles colocaram um autotransformador, porque você pode ter um autotransformador numa subestação elevadora, como você tem na subestação elevadora de Itaipu, né? Mas pode ser um transformador também no secundário. Então, isso aqui seria um transformador, não seria um autotransformador. Você teria mais 3 enrolamentos aqui para cada fase. E aí você mede as correntes circulando por ali. E aí você consegue saber se tem corrente sendo drenada para algum lugar que não seja entre os elementos. Né? Você pode ter um desequilíbrio de tensão produzindo correntes aqui desequilibradas, mas a soma aqui na produção diferencial vai dar zero.
Então, você vai ter corrente entrando no autotransformador, corrente alimentando o reator ligado no terciário e corrente indo para o resto do sistema. A soma dessas correntes aqui, isso aqui fecha, na verdade, né, um domínio, então você pode usar a lei de Kirchhoff para isso, e você pode usar, então, a proteção diferencial. Qualquer falha que você tenha aqui entre os isoladores do terciário do transformador, vai aparecer como um curto-circuito dupla fase, e aí você desliga. Aí você pode falar, pô, professor, mas você não disse que o problema de reator nuclear, coordenação de isolamento? Não, eu falei isso quando é linha e quando é barra. Quando é no terciário, pode acontecer, tá? Você pode ter o curto-circuito entre fases, principalmente se você tiver ligado no terciário no transformador, porque você tem as buchas do terciário, você pode ter curto-circuito ali, tá? Bom, então, isso aqui são os tipos de proteção. Deixa eu ver se tem mais alguns desenhos aí dos reatores isolados a óleo, seria legal de mostrar também. Espera aí. Não, não é isso aqui que eu queria mostrar. Tem mais algumas outras formas de você conectar o transformador de aterramento para medir tensão e fazer uma proteção sobre a corrente direcional. Tá? Mas tem vários jeitos de se fazer, inclusive que estão na norma, então eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Tá? Isso aqui é um outro jeito de se fazer, quando você tem reator. Isso aqui já é reator imerso em óleo, tá? Então você tem, aqui nesse caso você tem dois reatores por fase em paralelo, né? E aí estão ligados aqui nesse exemplo, estão ligados em estrela isolada. Aí você pode botar um relé sobrecorrente no ponto de conexão da estrela, que qualquer desequilíbrio vai produzir sobrecorrente aqui, né? Na verdade, vai produzir circulação de corrente. E aí você ajusta o relé de sobrecorrente e você percebe que tem desequilíbrio. É um jeito de se fazer, tá? Tem outros jeitos aqui. Se você tiver, por exemplo, mais de um relé de sobrecorrente, você pode fazer um relé de sobrecorrente por perna, que é esse caso aqui. Tá? Ao invés de colocar um relé de sobrecorrente só, você coloca um por perna e mede a soma das correntes. Tá? Aí, nesse caso aqui, você poderia até ter o reator aterrado, que aí você conseguiria medir a sobrecorrente em cada uma das pernas, ou pelo menos o desbalanço de corrente nos reatores imersos em óleo. Além disso, eu queria mostrar aqui o tipo de conexão e falar sobre um outro problema que tem aqui. Deixa eu colocar esse desenho. Vou colocar esses dois aqui. Peraí. Isso aqui é um jeito de se conectar, parecido com o que eu mostrei para vocês, se for na linha. Tá? Tem um outro jeito na linha, deixa eu copiar também e colocar do lado. Isso aqui vale também para qualquer reator. Tá? Isso aqui não necessariamente reator imerso em óleo com núcleo ou seco. Tá? Então você pode instalar desse jeito aqui ou desse outro jeito. Deixa eu diminuir um pouco isso. Mas percebam que eu posso ter um reator de neutro, tá? Aqui é sem reator. Isso aqui é com reator. Esse reator aqui não tem efeito nenhum para fornecer reativo, né? Porque ele está ligado no neutro e é ligado no neutro dos três
reatores, né? Então, os 3 reatores estão em estrela aterrada por um reator de nêutron. Mas se você medir corrente aí, você consegue medir desbalanço, né? Isso aí pode ser decorrente de um curto-circuito na linha ou de alguma falha no reator. É um jeito de você medir também defeitos no reator, tá? E para finalizar, não queria. Deixa eu ver se eu tenho uma figura melhor aqui, vai, peraí. Aí aqui é legal demonstrar que são as proteções para curto-circuito entre espiras. Peraí. Isso aqui é um jeito de se fazer a proteção para curto-circuito entre espiras, tá? Então você pode usar um relé diferencial, então você mede corrente na entrada e na saída do reator. Se houver qualquer curto-circuito diferencial, ou seja, da espira para a carcaça, da carcaça para a terra, você mede, tá? Tem gente que mede isso aqui olhando só para a corrente, e aí ele faz uma função chamada 50G, que é a soma das correntes que circula pelo neutro do reator. Então, se o reator tiver algum desequilíbrio, você consegue medir essa corrente. O problema é que você pode ter desequilíbrio nas fases, né? E aí, se você tiver desequilíbrio de tensão, você vai ter desequilíbrio de corrente, então ela não é muito seletiva, essa função de sobrecorrente para detectar curto entre espiras, tá? E um outro jeito é usar a função 21. A única coisa que eles fizeram para polarizar essa função 21 aqui foi usar, se eu não me engano, isso aqui é a tensão de sequência zero aqui, tá? A tensão de sequência zero, esse caso aqui não ia mudar muito, porque o problema de você proteger o reator para curto-circuito entre espiras usando a função 21, além do enrush, é quando você tem curto externo que a tensão colapsa. Então, imagina que você tem um curto na cara do reator, mas não envolve o reator. É um curto na linha onde ele está ligado. A tensão naquela fase que sofreu o curto-circuito vai para zero. E aí você mede a impedância incorretamente, porque a tensão é muito baixa, né? Então, o jeito de você resolver esse problema é usar a sequência zero para polarizar. Você usa a sequência zero, na verdade, para calcular a impedância. Você faz V0 sobre a corrente de fase. Por quê? Porque quando você tem um curto-circuito, na verdade, você faz menos V0, né? E quando você tem um curto-circuito, por exemplo, fase A terra, o V0 é VB mais VC. E VB mais VC é igual a menos VA multiplicado por raiz de 3. Então, se você fizer menos V0, você tem um VA sintético, digamos assim. E aí você não erra no cálculo da impedância. É um jeito de se fazer isso daí, tá? Mas é só para resolver o problema do colapso da tensão, essa última figura aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais algum desenho aqui de funções de proteção. São todas que usam aqui uma combinação ou outra da função da função 87. E aqui tem um jeito de se fazer também a proteção. Deixa eu colocar esse desenho para ver curta entre espiras usando sobrecorrente direcional. Espera um pouquinho. Deixa eu também copiar essa imagem. Então, isso aqui é para curta entre espiras, não importa o reator, tá? Deixa eu copiar essa frasezinha, porque vale o mesmo. O próximo desenho que eu vou mostrar para vocês. É o último que falta. Que você também pode detectar curta entre espiras monitorando a tensão de sequência negativa, tá? Isso aqui é sequência negativa. O que é de negativo, tá?
e você monitora a corrente de neutro. Então, se você tiver uma variação na tensão de sequência negativa e também uma sobrecorrente de neutro, aí você consegue detectar o curto entre espiras. Eu testei todos esses aqui, tá? Então, a produção diferencial funciona sempre bem. Obviamente, você precisa ter um caminho para a corrente diferencial. Já a função 21 funciona muito bem, a menos que você não tenha em rush. Então, a minha recomendação seria, quer fazer a proteção no reator imerso em óleo, faça a proteção usando a proteção diferencial. Quer fazer no reator a ar, usa a proteção de distância. Qual que é o problema de usar a proteção de distância? Você precisa ter acesso à tensão, medição de tensão da barra, né? No caso sobre corrente, desculpa, no caso da proteção diferencial, é só você precisa de medição de corrente, né? A vantagem da medição de corrente no lado de baixa do reator é que você está próximo do neutro, e aí você não precisa de um TC com uma classe de isolação muito elevada, então ele não custa tão caro assim. Né? Já o TP que você usa para medir a tensão custa caro porque está ligado no primário. Né? Mas se for um reator de linha, você já tem o TC disponível ali. Então, tendo o TC e tendo o TP e o TC, você consegue medir. Tá? Bom, do ponto de vista da instalação de novos reatores a ar, e aqui no Brasil já tem iniciativas de instalação de reatores de 230 kV, eu não vejo problema se fizer a proteção dessa maneira, tá? Inclusive, o meu parecer foi nesse sentido. Eu consegui testar simulações de reatores, inclusive com curto-circuito entre espiras, e a proteção de distância funcionou muito bem. Acontece que a proteção de distância ela não pode ser ajustada para proteger 100% do reator. Então, você consegue uma boa seletividade protegendo um pouquinho mais que 65% do reator. Isso significa que se você tiver mais do que 3 módulos, né, naqueles módulos que eu mostrei para vocês no início da aula, né, esses módulos aqui, se você tiver mais que 3 módulos e tiver um curto-circuito entre espiras, você, nesse ajuste que se propõe, você vai perder 2 módulos com certeza. Quer dizer, na pior das hipóteses, quando você tem 3 módulos, você perde um inteiro, porque você consegue ser seletivo para um módulo, ou seja, você consegue ajustar a proteção para 70% do reator. Agora, quando você tem 4 módulos, né, um reator você teria que proteger com 75%, você não vai conseguir fazer isso, então você vai perder 2 módulos com certeza. O problema é que, ao perder 2 módulos, você pode perder o reator inteiro. Tá? Agora, uma vantagem do reator com núcleo de ar é que ele não tem, ele produz menos danos à subestação, ele não explode, ele não tem óleo fervendo, pegando fogo, que vai botar fogo em outras partes da subestação, né? Então, os danos dele são um pouco mais contidos, né? Aparece um baita de um arco elétrico, vai consumir ali o reator, vai produzir algum dano um pouquinho maior ali no ponto de conexão do reator, mas não vai botar fogo na subestação, como aconteceria no curto entre espiras, que não fosse desligado no caso de um reator isolado a óleo. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Continuam me ouvindo? Todo mundo quieto? Estou ouvindo, professor. Então é isso, pessoal. Então, é o que eu tinha para falar na aula de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, podem se manifestar. Quem quiser está liberado para o fim de semana. Eu acho que a semana que vem, pessoal, eu vou apresentar vou fazer uns slides aí